Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Toda pessoa diagnosticada com algum tipo de câncer no Brasil tem o direito a iniciar o tratamento da doença no SUS em até 60 dias. É a Lei 12.732/2012, conhecida como a Lei dos 60 Dias. Aqui na Unicamp ganha destaque um trabalho modelo no cumprimento dessa lei, desenvolvido no Hospital da Mulher, professor Dr. José Aristodemo Pinotti, o CAISM da Unicamp. Esse trabalho vai ser detalhado agora pela doutora Geise Russano, responsável pelo Laboratório de Patologia do CAISM, e pelo Dr. Cássio Cardoso Filho, que é o diretor clínico do CAISM. Doutores, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu vou começar tentando esclarecer um pouco sobre a lei dos 60 dias. Para uma pessoa leiga, né, a gente olha, pensa, fala, meu Deus, mas 60 dias a partir de um diagnóstico de câncer não é muito tempo, doutor? A lei dos 60 dias, ela garante um mínimo necessário. Como várias questões do nosso país, tem uma legislação que tenta regular um direito que é do cidadão, um direito ao acesso à saúde. Então, a lei dos 60 dias, ela visa garantir que nesse intervalo de tempo, uma paciente que tenha já o diagnóstico de um câncer, que possa iniciar o tratamento nesse período. Lembrar que a lei ela vai até 60 dias, mas na medida do possível a gente tenta encurtar esse prazo. Mas não encurtar no sentido de, tenho um diagnóstico hoje, amanhã já vou começar o meu tratamento. Não, porque um tratamento oncológico ele depende de uma orientação adequada. A paciente, a partir do momento que ela chega no nosso hospital, por exemplo, aqui no CAISM da Unicamp, ela vai receber uma orientação sobre o diagnóstico que ela está trazendo para a gente. A partir desse diagnóstico, a gente vai fazer uma programação de tratamento. E essa programação de tratamento vai demandar da paciente também algumas providências. De repente, uma questão familiar, uma questão de trabalho e até a organização de exames que precisam ser feitos antes, por exemplo, de uma cirurgia ou de uma quimioterapia. Então, em média, a gente começa o tratamento 3 a 4 semanas depois da paciente ter o diagnóstico de câncer. Esse é um prazo para que ela se organize, para que o próprio hospital, que a própria instituição se organize para poder oferecer para aquela paciente o melhor tratamento possível dentro de um planejamento previamente executado. Doutora Geise, doutor Cássio acabou de dizer que geralmente a paciente vem já com um diagnóstico. Então, assim, isso fora da Unicamp é bastante crítico? Assim, existe esse diagnóstico, ele é feito com rapidez ou é como a gente costuma ver que às vezes demora muito para se fazer um exame, para se conseguir uma data, para fazer uma coleta, uma mamografia, às vezes também é feita com muito atraso? Fora do CAISM, a minha experiência não é muito grande porque eu me dedico exclusivamente ao SUS. Então, minha dedicação é completa ao SUS. Então, assim, dentro do CAISM, quando a paciente já vem com o diagnóstico, onde ela fez a biópsia fora e ela vem com a biópsia de mama, nós recebemos esse material e nós fazemos a revisão no mesmo dia. Então, em 24 horas, essa paciente já tem no prontuário online dela o resultado da revisão dessa biópsia que ela fez fora do CAISM. Além disso, nós fazemos exames complementares, que a gente chama de estudo imunohistoquímico, que é extremamente importante, que é um guia muito importante para o oncologista, para saber como vai tratar essa paciente. E essa imunohistoquímica, esse exame complementar, nós fazemos em 24 horas, ou seja, em 48 horas, essa paciente tem o material revisado e o resultado do estudo imunohistoquímico. Então, é o que a gente chama de clínica rápida. A gente tem dentro do CAISM essa possibilidade de oferecer um resultado de excelência para essa paciente com exame complementar em 48 horas. Então, nós fazemos isso de forma, uma rotina diária nossa. Então, os oncologistas, eles contam com a gente nesse diagnóstico de revisão. As pacientes que entram no CAISM porque palpou um nódulo e que vai fazer o diagnóstico dentro do hospital, ou seja, ela não trouxe um diagnóstico de fora, ela também tem um atendimento extremamente dedicado, porque ela entra no ambulatório da mastologia, ela é examinada.
no mesmo dia ela já consegue fazer o ultrassom e o radiologista já biopsia essa lesão. E no mesmo instante que o radiologista biopsia, a equipe do laboratório de patologia recolhe esse material e nós já processamos esse material. Ou seja, a paciente vem na consulta, por exemplo, numa segunda-feira, na terça-feira ela já tem um resultado do diagnóstico, se ela tem realmente câncer e qual o tipo de câncer que ela tem, que é a orientação para o oncologista tratar, e em 48 horas ela tem um resultado completo, ou seja, com exame complementar, que é muito importante para direcionar o tratamento dessa paciente. E tudo isso, doutor Cássio, é feito com segurança, quer dizer, esse prazo de até 60 dias e esse período que você comentou, que é um período para ela se organizar, para que o tratamento seja organizado, tudo isso é feito com segurança, né? Se é um caso gravíssimo, né, isso já, eu imagino que talvez seja um pouco diferente, tem alguma etapa um pouco diferente. Todo caso de câncer, nós o consideramos como de urgência. Nós acabamos dando prioridade para paciente que tem o diagnóstico de um câncer. Como a doutora Geise colocou também, nós temos um centro de alta resolutividade. Essa estratégia toda que a Geise acabou de nos contar, esse centro de alta resolutividade que a paciente, na mesma visita que ela faz ao nosso hospital, ela já passa por consulta, por exames de imagem e, se necessário, já faz até a biópsia. Então, toda essa nossa agilidade, ela visa também resguardar essa prioridade que a gente tenta oferecer para toda paciente com diagnóstico de câncer. E como foi organizar esse serviço no CAISM? Foi muita dedicação. Então, eu me dedico exclusivamente ao hospital, né, ao CAISM, e a gente prioriza essa nossa rotina diária entre o patologista, entre o oncologista e entre o cirurgião, onde nós discutimos os casos das pacientes. Então, assim, o laboratório, as portas estão sempre abertas e os oncologistas e os cirurgiões estão sempre lá dentro discutindo o caso com a gente. Isso é muito importante. E essa visão da gente dar esse diagnóstico em 48 horas auxilia muito na dinâmica do hospital. Por quê? Alguns pacientes não vão ser direcionados para a cirurgia naquele instante. Eles vão ser direcionados para a quimioterapia. Então, já reorganiza a agenda da quimioterapia. Outros pacientes, dependendo do tumor, do tamanho do tumor, eles já vão ser direcionados diretamente para a cirurgia. Então, já a agenda da cirurgia já se organiza. Então, quanto mais precoce nós fazemos esse diagnóstico e nós damos qual tipo de tumor e o radiologista fala o tamanho do tumor, isso ajuda e auxilia muito na reorganização dentro do hospital. Então, a gente tem que trabalhar numa simbiose muito concreta entre todos para que a gente consiga fazer com que o resultado desses exames sejam tratados de maneira eficaz. Esse protocolo do CAISM, vocês têm os resultados, o que vocês têm conseguido nesse período? Isso, desde a criação da lei, que o CAISM já aplica dessa forma exemplar, vocês já têm alguns dados sobre isso? O quanto que isso tem ajudado a população que tem esse diagnóstico da doença? Nós temos cumprido dentro do CAISM, como eu falei, a partir do momento que a paciente passou da porta para dentro, nós temos toda essa estrutura garantida para que a lei seja cumprida. O que a gente tem observado, Patrícia, é um outro fenômeno também. Nós estamos ainda vivendo reflexos do pós-pandemia. Então, durante a pandemia, nós tivemos atrasos antes da etapa do tratamento. A questão do isolamento social, a questão dos exames em 2020, 2021, 2022, ainda hoje nós estamos atendendo a essa demanda, nós ainda estamos sofrendo reflexos dessa demanda que a gente chama de demanda reprimida de tratamento oncológico. Imagine o que foi, né, essa demanda reprimida, né? Perfeitamente. E lembrar que o CAISM, como um equipamento de saúde do estado de São Paulo, ele está inserido dentro das DRS, então tem toda uma estrutura que é de referenciamento das prefeituras, de outros serviços para a nossa instituição. Então, dentro de todo esse sistema que é organizado em níveis, inclusive dentro do estado, a gente tem cumprido à risca dentro da instituição a lei dos 60 dias e o acesso para as pacientes. Eu gostaria de dar um panorama sobre o atendimento do CAISM. O tipo de câncer que mais prevalece lá é o câncer de mama, né? Mas não só o câncer de mama.
Não só o câncer de mama, nós temos o câncer de mama, ele é, dentre todas as neoplasias femininas, a mais prevalente na população. Então, para os próximos anos agora desse triênio, 2023, 2024, 2025, são esperados mais de 70 mil casos novos no Brasil todo de câncer de mama. 70 mil novos casos de câncer de mama. Então, isso que é algo da população brasileira acaba se refletindo naquilo que o CAISM atende. Então, mais de 1/3 da nossa população de pacientes oncológicas é por câncer de mama, seguido de câncer de endométrio, câncer do colo do útero, câncer do ovário, câncer de vulva. Então, todas as neoplasias ginecológicas são atendidas pela nossa equipe de oncologia do CAISM. Isso, esse atendimento é feito para todo o Brasil. O atendimento ele é regionalizado. Nós recebemos todas as pacientes dos municípios para os quais o CAISM é referência. Então é basicamente a região de Campinas e aquilo que integra a nossa divisão regional de saúde. Entendi. Doutora Geise, sobre as pesquisas que são desenvolvidas e que podem ajudar a reduzir os impactos do câncer, né, na sociedade. Quais são as pesquisas que a Unicamp tem desenvolvido, que o laboratório tem desenvolvido? Nós temos vários processos, várias pesquisas, em andamento no CAISM. E é muito importante a gente frisar que fazer um trabalho bem feito na anatomia patológica, na patologia, que é onde começa tudo, onde vai ser o foco inicial, ou seja, a letra A para o oncologista e para o mastologista tratar, é muito importante que a gente ali faça aquele diagnóstico de maneira mais precisa. Para isso, a gente tem hoje um estudo imunohistoquímico muito bem montado no CAISM. A gente preserva muito bem todo o material dessas pacientes que entram no CAISM. Nós temos no CAISM, que foi o primeiro da Unicamp, o banco de tumores e banco de tecidos do CAISM, onde nós, com a aprovação dessa paciente, nós guardamos o material dessa paciente em biofreezers a menos 80 graus, para poder fazer estudos de pesquisa posterior. Ou seja, funciona como uma biblioteca para o professor que quer fazer uma pesquisa de algum tipo de tumor. Então, a gente já tem isso tudo guardado. Isso é muito importante porque a gente funciona muito bem a rotina e a pesquisa. Então, tendo em vista toda essa dinâmica do CAISM, a gente tem muitos projetos de pesquisa em andamento. Isso é muito importante para as pacientes, porque hoje nós vemos que cada vez mais nós temos terapias alvo que a gente chama, que ou seja, a terapia, o tratamento, a quimioterapia agride apenas aquela célula tumoral, sem agredir tanto a paciente, né? Porque a quimioterapia é um tratamento difícil, né, para essa paciente. Então, nós temos vários projetos de pesquisa, muito importante com o pessoal da educação física, onde a gente mostra a importância do exercício físico, né, para essas pacientes. Isso já é apresentado em trabalhos de publicações científicas de grande fator de impacto, que o exercício físico é importante. Nós estamos mostrando quais são as moléculas que estão atuando, então isso é uma pesquisa bastante importante. Nós vamos começar uma segunda pesquisa bastante importante também, onde nós vamos estudar o bioma das pacientes, ou seja, nós vamos coletar fezes dessas pacientes para a gente poder estudar os tipos de bactérias que estão presentes, para poder melhorar o tratamento dessas pacientes. Então, várias outras pesquisas onde a gente tenta cada vez mais usar drogas que combatam as células tumorais, sem haver aquele grande prejuízo físico para essas pacientes que fazem quimioterapia. Então, são vários os projetos de pesquisa que nós temos em andamento no CAISM. Doutor Cássio, o senhor acha que o câncer vai ser cada vez mais desestigmatizado? Isso é possível? Porque a gente tem um dado que parece alarmante, né? Que o câncer, um dado da OMS, que os casos de câncer podem aumentar em até 70% até 2045. Porém, isso tem várias implicações envolvidas, né? Tem a questão da expectativa de vida, que é maior. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. A gente quer viver cada vez mais.
A gente quer viver cada vez mais e melhor. Então, as profissões de saúde, a medicina, as profissões como a fisioterapia, a educação física, como a Geise já comentou, tudo isso está trabalhando com a melhor evidência científica para que a gente viva mais e melhor. Uma vez que a gente vive mais, a gente está mais sujeito a, sim, ter câncer. Isso é próprio da natureza humana. O que a gente está trabalhando? Com detecção precoce, cada vez mais precoce. Então, se a gente quer viver mais, a gente tem que saber que vai pagar um preço, entre aspas. O preço vai ser poder enfrentar uma neoplasia no futuro. Ok, então como que eu detecto essa neoplasia o mais precocemente possível? Como a Geise já colocou, os tratamentos hoje estão cada vez mais individualizados. Uma vez que eu descubro o câncer nas suas fases mais iniciais, a chance de cura aumenta muito. Por exemplo, para o câncer de mama. O câncer de mama diagnosticado na sua fase inicial, que a gente chama de estágio 1, então câncer de mama diagnosticado no estágio 1, a chance de cura é superior a 95% nos primeiros 5 anos depois que a neoplasia é detectada. Então, o nosso desafio é, queremos viver mais? Queremos. Quais são os exames de prevenção ou de detecção precoce que a gente precisa fazer? Uma vez que a gente tenha o diagnóstico firmado, que o tratamento se inicie o mais rápido possível, no caso em 60 dias, como é a legislação no Brasil. E uma vez que o câncer é diagnosticado e que o tratamento começa cedo, que eu tenho os tratamentos mais individualizados possíveis, como a Geise colocou. Então a gente tem estratégias de detecção, de rastreamento, estratégias de tratamento que visam que a gente continue vivendo mais, com qualidade de vida, e passando pela ocorrência de um diagnóstico de câncer. Esse é que é o nosso objetivo futuro. Você colocou, Patrícia, também a questão do estigma. Realmente, o estigma existe em relação ao câncer. Assim como outras doenças já foram estigmatizadas na sociedade. Vamos lembrar da lepra, que a gente chama hoje de hanseníase, vamos lembrar da tuberculose, vamos lembrar da sífilis, vamos lembrar do HIV, AIDS. Sim. Então, o câncer, ele é uma doença que pode vir a carregar um estigma? Pode. Mas isso decorre também de um tempo em que nós não tínhamos estratégias de detecção precoce tão boas como a gente tem hoje. E decorre também de uma época em que nós não tínhamos tratamentos tão específicos como a gente tem hoje. Então existe uma luta que é cultural, sim, para que a gente possa modificar esse estigma na sociedade e para que a gente possa, a partir do momento que a gente desmonta esse estigma, a gente oferece para a sociedade a oportunidade de procurar um tratamento adequado na fase mais adequada, no menor tempo possível. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. E um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar é um ambulatório que nós temos bastante importante, que é o ambulatório de alto risco. Onde são aquelas pacientes que têm história familiar, né, de câncer e que elas querem saber qual o risco delas, né? A gente precisa fazer os estudos genéticos nessas pacientes para a gente poder saber qual o risco que essa paciente tem. Porque é muito mais fácil nós tratarmos uma paciente que não evoluiu com câncer, mas que tem um risco muito alto de evoluir com câncer, do que deixar essa paciente sem tratamento, chegar a ter um tumor, e aí você vai ter que fazer o tratamento com quimioterapia, cirurgia, radioterapia e etc. Então esse é um outro ambulatório que o CAISM também tem e que é muito importante, que é o ambulatório de alto risco. Então, as pacientes também são muito bem assistidas nesse ambulatório que a gente tem e que eu acho que ele é muito importante até mesmo para a economia com relação ao tratamento dessas pacientes, porque elas são acompanhadas e, assim, elas são tratadas de acordo com as alterações genéticas que elas vão apresentar. E isso é uma medicina preventiva também, né? Exatamente. E é importante ressaltar que todo esse trabalho é feito via SUS, né? Sistema Único de Saúde. Não é pago, o CAISM não é pago, né? Porque muitas vezes a gente recebe essas perguntas, né? Todo o SUS, lembrar que nada é de graça, não existe almoço de graça, né? Como fala. Então, assim, almoço grátis não tem. Não tem. Então, a população paga, é o mas imposto. Isso, exatamente. Mas está sendo revertido para esse direito da população. E como a Geise ressaltou também, Patrícia, lembrar que a gente tem um atendimento que é multiprofissional.
Então não é só o médico. Nós temos uma equipe de enfermagem dedicada para oncologia, nós temos equipe de fisioterapia dedicada à reabilitação das pacientes que passaram pelo tratamento do câncer. Nós temos uma equipe de psicologia, uma equipe de nutrição, uma equipe de educadores físicos. É toda uma equipe multiprofissional, serviço social que faz a identificação e o atendimento das necessidades trabalhistas de rede de apoio que uma paciente possa vir a ter durante o tratamento e após o tratamento do câncer. Então é toda uma equipe multiprofissional que está dedicada para esse serviço de oncologia como nós temos montado hoje lá no Hospital da Mulher, no CAISM da Unicamp. Maravilha, muito bom saber desse serviço. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar que eu estou muito satisfeita de fazer o meu trabalho médico numa instituição tão séria, em que eu me dedico exclusivamente a essa instituição. É um prazer enorme trabalhar no CAISM, conviver com todos os médicos que a gente convive, discutir os casos das pacientes para que elas sejam muito bem tratadas, conviver com o pessoal da psicologia, o assistente social, o maqueiro. Então todos, os enfermeiros, todos são extremamente importantes e eu amo trabalhar no CAISM. Essa é a colocação final que eu queria deixar bem clara sobre o nosso hospital, que a gente trabalha todos os dias com muito prazer. E lembrar que o CAISM, o Hospital da Mulher, ele faz parte da Faculdade de Ciências Médicas, né? Ele faz parte da Unicamp, e o CAISM, enquanto hospital do SUS dentro da Unicamp, é um espaço de ensino-aprendizagem. Então nós temos alunos de graduação de diversos cursos da área da saúde da Unicamp que fazem seus estágios dentro do CAISM. Nós temos médicos já formados que estão fazendo a sua especialização dentro do CAISM. Então nós temos residentes de ginecologia obstetrícia, de anestesia, de neonatologia, de mastologia, patologia. Nós temos inúmeros profissionais que estão se especializando, que estão fazendo a sua formação dentro do CAISM. Então, o nosso agradecimento é para toda a história do CAISM que nos permitiu chegar até aqui, na segunda década do século XXI, com essa estrutura montada. Agradecer a Faculdade de Ciências Médicas, mas principalmente cada paciente que sabe que está indo para um hospital-escola. Ela sabe que está vindo para a Unicamp, mas ela vai se deparar com um hospital que é escola. Um hospital que quer ser modelo, mas um hospital que quer ser espaço de ensino e aprendizagem, e de pesquisa, e de extensão para a comunidade, porque essa é a vocação da Universidade Pública. Muito obrigada, eu agradeço a entrevista da doutora Geise Russano, médica patologista, responsável pelo Laboratório de Patologia do CAISM, e a presença também do Dr. Cássio Cardoso Filho, diretor clínico do CAISM. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pela oportunidade. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.